capítulo 10 de Lucas, versículo 1, diz assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém? Essa tradução aqui, ela é uma tradução corrigida. Versículo de número 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti, e ao teu próximo como a ti. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar,
e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Vamos repetir? Vai e faze da mesma maneira. A última vez, vai. Glória a Deus. Amém? Irmãos, se nós encerrássemos o culto agora, a mensagem já tinha sido pregada. O que é evangelizar? Nós acabamos de ler aqui a palavra de Deus. Mas vamos falar um pouco dentro das possibilidades aqui do horário. Veja bem uma coisa, Jesus, ele está no capítulo 10, Jesus, ele envia os seus discípulos com uma missão. Qual era a missão que os discípulos tinham? Qual era a missão? Era a missão de ir até as cidades e anunciar que Jesus estava vindo. Olha o que diz o versículo: a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então os discípulos saem, irmã Elisama, a evangelizar. Eles vão preparando o caminho para que Jesus chegasse. Então, era uma estratégia que se usava de evangelismo. Primeiro enviava alguém, esta pessoa preparava o caminho e Jesus chegava então fazendo milagres, né? Eles chegavam dizendo: olha, é chegado o reino de Deus, e ali eles curavam, né? Eles falavam de Jesus, eles diziam que Jesus viria ali, eles faziam milagres. E quando Jesus chegava, em alguns textos nós vamos ver isso, quando Jesus chegava nestes lugares, Jesus dizia assim: o reino de Deus está no meio de vós. Então eles tinham uma missão. Qual era a missão? Era ir e anunciar que Jesus estava vindo para fazer milagres. E quando Jesus chegava, Jesus então pregava, ganhava muitas almas, operava milagres, e o nome do Senhor era glorificado. Agora no versículo de número 2, existia a mesma dificuldade na igreja de Jesus, existia a mesma dificuldade que existia lá, existe hoje na nossa igreja. Existe hoje nas igrejas que se empenham em ganhar almas. Qual era a dificuldade que tinha na igreja de Jesus? Era a falta de obreiros, de ceifeiros.
a ponto de Jesus dizer assim: olha, grande em verdade é a seara, mas são poucos os ceifeiros, os trabalhadores. Mas ele continua dizendo: como que vai ser resolvido o problema da falta de obreiros? É reclamando, é chorando, é dizendo, não tem ninguém para fazer. É isso que ele disse? Ele diz assim: vocês têm que rogar ao dono da seara. E o dono da seara, ele é o dono da seara, que vai enviar os ceifeiros, os trabalhadores. Então veja bem, irmãos, como nós podemos resolver o problema que hoje nós enfrentamos, de ter falta de pessoas para ganhar almas? É só nós falarmos com Deus, é só nós dizer: Senhor, existe uma ordem que o Senhor nos deu para ir anunciar o teu reino, mas nós não temos trabalhadores. Então, Senhor, manda trabalhadores. O Senhor sabe aonde está o ceifeiro, então chama esse ceifeiro, traz esse ceifeiro para a tua casa. O Senhor sabe aonde está o ceifeiro, prepara ele para ganhar almas para o teu reino. E a igreja pode dizer amém? Então nós precisamos orar. A igreja que quer ganhar almas e encontra essa dificuldade de trabalhadores, nós precisamos orar: Senhor, nós precisamos de gente. E olha, irmãos, olha que interessante, Deus sabe aonde está esse trabalhador. Deus sabe aonde está a irmã que vai pregar para outras mulheres, o irmão que vai pregar para outros homens, que vai evangelizar. E aí a gente pergunta: meu Deus, da onde vai vir essa pessoa? Vai vir de dentro da igreja. Deus vai preparar pessoas. A nossa oração em relação a ganhar almas, nós temos que dizer para Deus: Deus, prepara pessoas na nossa igreja para ganhar almas. Deus, prepara pessoas que saibam, que têm esse desejo no coração de ganhar as almas para o teu reino. Quantas de vocês aqui, irmãs, quantas de vocês aqui têm um potencial tremendo para ganhar almas? Quem é que gosta de conversar aqui? Das irmãs, quem é que gosta de falar? De conversar, sim, conversar, prosear. Levanta: ai, não gosto, que não falo com ninguém. Claro que fala. Tem gente que fala até demais, né? É uma virtude que você tem e pode ser uma ferramenta de Deus, irmã Célia. Uma ferramenta de Deus, para Deus usar essa peculiaridade que você tem de conversar. Deus pode te preparar para você ganhar almas. Quer ver? Tem pessoas que chegam lá no posto, ela chega, está todo mundo quieto, lá. Ela já chega conversando: como é que está? Tudo bom? Que calorão que está hoje, né? E já entra no assunto, e daqui a pouco está envolvida ali com conversa. Não é assim as irmãs que conversam? Não é assim? Está no mercado, esbarrou, desculpa, mas como é que tu está? Aí Deus pode usar isso. Deus, ele pode usar essa ferramenta que você tem, essa empatia que você tem, essa facilidade de conversar com as pessoas. Aonde estão os trabalhadores da seara? Estão dentro da seara. Os trabalhadores, aqueles que vão ganhar almas, estão aqui dentro, mas nós precisamos pedir: Deus, prepara-nos para nós ganharmos almas, irmãos de Deus. Nós temos que pedir isso para Deus: Senhor, nos prepara, nos ensina, Senhor, nos capacita, nos faz como um instrumento nas tuas mãos. Há uma necessidade, Senhor. Eu sei que eu tenho que anunciar o reino de Deus, eu sei que eu tenho que anunciar a salvação, mas me prepara.
Aleluia. Como que Jesus vai chegar num ímpio? Será que Jesus vai, irmão Jair, será que Jesus vai aparecer lá, todo brilhosão, todo cheio de glória, na frente do ímpio, vai dizer, oh, sou Jesus, vou te salvar? Será que é isso? Não. Primeiro alguém tem que chegar lá. Os irmãos estão entendendo? Primeiro alguém tem que chegar lá no pecador. Aleluia. Alguém tem que chegar lá no drogado, lá naquela pessoa que está sofrendo em depressão, com câncer, está lá aflita. Aí tem que chegar o trabalhador de Jesus, o ceifeiro de Jesus, e dizer, olha, eu vim te trazer uma boa nova, eu vim te trazer uma notícia de salvação. E quando a gente fala, aí Jesus logo chega e já faz o milagre, e já cura, e já liberta, e já coloca alegria no coração daquela pessoa que estava sofrendo. Mas precisa primeiro alguém chegar. Mas pastor, então é fácil? Não. Jesus, ele disse assim, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Opa, o terreno é hostil. Chegar numa pessoa, irmã Brenda, para falar de Jesus, não é bem assim. Nós vamos chegar num terreno que quem está dominando é o diabo, é o inimigo. Nós vamos chegar num terreno que nós não conhecemos, só que Jesus está dizendo, eu estou enviando vocês. Aleluia, eu estou enviando vocês. O terreno é hostil, o terreno é perigoso, mas não se preocupe, eu estarei convosco sempre, todos os dias. E ele diz assim, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Escute uma coisa. Olha só, a seara é grande, falta trabalhadores, o Senhor prepara os trabalhadores para ir, o terreno é hostil, o terreno é perigoso, mas Jesus está dizendo assim, ó, não levem nada. A confiança, ele está aqui falando, através disso aqui, ele está dizendo assim, ó, a confiança de vocês tem que estar 100% em Deus. Sabe qual é o segredo para nós ganhar almas? É nós confiar 100% em Deus, que Deus vai alcançar aquela alma e não é nós. Nós vamos ser só a ponte. Nós vamos ser só a ferramenta, porque quem vai operar o milagre é Deus. Às vezes as pessoas ficam meia acanhada, mas será que vai? Mas eu não sei nem pregar, eu não sei nem tem muito versículo gravado na cabeça. Será que vai acontecer alguma coisa? E aí a gente não vai. Eu vou falar para essa pessoa, ela é bem de vida, ela não vai querer nem ouvir a minha patroa, nem vou falar de Jesus. Se eu chegar a falar para ela de Jesus, ela vai dizer, mas o que tu quer falando de Jesus? Tu é minha empregada. E aí a pessoa fica quieta. Mas às vezes, a maioria das vezes, aquilo que você tem, a patroa não tem. Aquilo que você possui, o dinheiro do patrão não consegue comprar. E é nesse momento, irmã Eliane, que entra Deus. É nesse momento da tua dependência, da minha dependência, totalmente em Deus, é que vai fazer com que Deus opere o milagre.
Não levem nada, não confie no dinheiro que vocês têm, não confie em nada, não leve sandália, nada. Vocês têm que ir dependendo 100% de mim. É eu que vou dar, é eu que vou sustentar, é eu que vou colocar a palavra na tua boca, é eu que vou operar o milagre. Não é tu, é eu que vou fazer. E ele fala uma coisa muito importante: a ninguém saudeis pelo caminho. Escute uma coisa: o evangelismo, para nós ganharmos almas, nós temos que ter um foco. Se nós sairmos daqui para ir evangelizar ali na fábrica, como a gente fez ali o ano passado, e vamos fazer de novo este ano, nós temos que sair com um foco que nós vamos evangelizar onde? Na fábrica. Qual era o foco? O foco primário do evangelismo de Jesus aqui era as ovelhas perdidas de onde? As ovelhas perdidas de Israel. Vocês primeiro vão evangelizar os israelenses, os judeus. Vocês vão anunciar a palavra para eles. Eles são o foco primário. Primeiro eles. Então eles não podiam perder o foco daquilo que eles tinham para fazer. Porque se no caminho eles perdessem o foco, já não iria dar certo. E o evangelismo, para ter resultado, nós temos que fazer exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo para nós fazer, irmão Samuel. Se nós não fizer aquilo que a Bíblia está dizendo para fazer, Deus não tem como se responsabilizar por aquilo ali. Então Jesus diz: olha, vocês dependam de mim e não percam o foco. Eu vou ganhar tal alma, eu vou evangelizar tal pessoa. Não pode perder o foco. Ora em prol daquela pessoa. Senhor, me dá uma palavra lá para minha cliente, lá para o meu cliente, me dá uma palavra. Às vezes no momento do trabalho não tem como estar falando, mas Deus prepara um momento, prepara uma hora que eu vou estar aqui, e Ele vai chegar e vai estar só eu e Ele, e aí eu vou poder dar uma palavra. Deus prepara um momento em que eu me encontrar com ela no caminho, aí eu vou poder puxar uma conversa, eu vou poder começar a falar: Senhor, prepara, Senhor. E quando nós fizemos isso, irmã Elizabeth, quando nós temos um foco para ganhar uma alma, quando nós estamos focados naquilo que Deus tem para nós, na missão que Deus deu para nós, a gente vai, daqui a pouco aquela alma é alcançada por Deus. Aquela alma, ela é atingida por Deus. A igreja tem uma missão. Qual é a missão da igreja? É pregar o evangelho a toda criatura. Qual é a missão da igreja? É pregar o evangelho a toda criatura. É a missão da igreja, não é de uma pessoa. Essa ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho é para toda a igreja. Todos nós temos que ter esse desejo de pregar o evangelho. E olha no versículo 7 o que ele vai dizer, no versículo 5: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta. Irmãos,
nós temos a palavra que vai trazer paz para o aflito. Somente a igreja tem a palavra poderosa, capaz de mudar a vida de uma pessoa, de chegar numa pessoa que está atribulada, numa pessoa que está sofrendo, e dizer assim, ó, calma, tem uma solução para a tua vida, tem uma solução para esse teu problema. Em qualquer casa que entrar, vocês têm que chegar e vocês vão dizer: paz seja nesta casa. O que é paz? O que é paz? Tem pessoas que não sabem o que é ter paz. Tem pessoas que não sabem o que é passar um dia sem estar atribulado. E quem é que tem o remédio para essa pessoa? É a igreja. Quem é que tem o remédio para esse aflito? É a igreja. Em alguns momentos os discípulos estavam atribulados, estavam ali aflitos, e Jesus chegava e trazia paz para eles. Eles estão lá escondidos, Jesus foi morto, eles estão escondidos, trancados numa casa. A Bíblia diz que Jesus chega no meio deles e diz o quê? Paz seja convosco. Aleluia. Irmã, essa palavra está contigo. Essa palavra para acalmar a tribulação da vida das pessoas está contigo, irmão. Nós só precisamos usar, aleluia, esta palavra para ganhar as almas. E a Bíblia vai dizer, para nós encurtar aqui a história, que diante da obediência dessas orientações, eles voltam felizes. Senhor, no teu nome os demônios se submeteram a nós, aconteceu milagres. E aí Jesus disse para eles assim: olha, eu via Satanás caindo como um raio, eu dei para vocês poder, eu dei para vocês autoridade. Escute, irmãos, a igreja tem poder para entrar nas fortalezas que o diabo domina. A igreja tem o poder para entrar nessas fortalezas e libertar as vidas. Aleluia. Nós temos o poder dado por Deus, concedido por Deus para a igreja, para nós entrar nessas vidas que estão aprisionadas e libertá-las. Deus nos deu o poder. E diante disso, a ação do diabo não pode nos tocar. Mas tem uma coisa, Jesus estava dizendo por que aquilo ali acontecia. Porque o nome deles estavam aonde? Estava escrito aonde? Nos céus. Um fator muito importante aqui, para nós ganhar almas, o nosso nome tem que estar escrito no céu. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Eu posso oferecer água para alguém que está com sede? Posso ou não? Porque eu tenho. Agora, se eu não tiver água, eu posso oferecer água? Não. Quem é que respondeu? Mateus? Isso aí, Mateus, não pode. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Nós temos que lutar para conquistar primeiramente a nossa salvação.
A partir do momento que nós conquistamos a salvação, então nós vamos poder oferecer salvação. A partir do momento que nós temos a convicção de que somos salvos, nós vamos poder chegar num pecador e dizer para ele: escute, Jesus, ele pode salvar a tua vida, ele me salvou, eu era morto, ele me deu vida, eu estava preso, ele me libertou, eu era doente, ele me curou, eu era triste, eu sou alegre, eu era derrotado, agora eu sou vitorioso. Jesus estava dizendo: isto só aconteceu porque vocês estão escritos no livro da vida. Aleluia. Entendido? Agora, irmãos, Jesus, ele fala de algo que aconteceu aqui. No texto que nós fizemos leitura, não vai dar para a gente prosseguir muito. A Bíblia fala de alguém que questiona Jesus acerca dos mandamentos, né? Ele diz assim, no versículo de número: eis que se levantou certo homem, doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Deixa eu falar uma coisa, para nós ser bem curtos aqui. Não tem como nós sair para ganhar almas se nós não amar o nosso próximo como a nós. O que é amar o nosso próximo como a nós mesmos? Eu estou com fome. Quando eu estou com fome, o que eu faço? Eu vou comer. Quando eu vejo alguém com fome, e se eu amo aquela pessoa como a mim mesmo, eu me coloco no lugar daquela. Isso se chama íntima compaixão. Eu falei isso num outro culto um tempo atrás. Quando Jesus viu aquela multidão, ele foi movido de íntima compaixão. Compaixão é se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo e sofrer com ela. E tentar solucionar aquele problema. Para nós ganhar almas, nós temos que amar o nosso próximo. Aí Jesus fala, quem é esse próximo? Aí ele conta essa parábola deste homem que saiu de Jerusalém e caiu nas mãos de um salteador, de ladrões. E aqueles ladrões ali, irmã Ledi, bateram nele, despojaram ele, roubaram as coisas dele, e ele ficou em estado de morto, caído. E aí Jesus diz que naquele mesmo caminho vinha um sacerdote. O que era o sacerdote? Era um líder da igreja. Era alguém que trazia Deus para perto da igreja e trazia o povo para perto de Deus. Trazia Deus para perto do povo e o povo para perto de Deus. Era alguém que intercedia. Era alguém que, quando via alguém sofrendo, que quando via alguém com necessidade, ele intercedia pelaquela pessoa. Mas a Bíblia diz que ele viu aquele homem caído e passou de largo. Aleluia. A pergunta daquele homem era o que fazer para herdar o reino de Deus. E aí ele continua dizendo que vem um levita. Tem muita gente que acha que levita era só quem cantava. Só que o levita, eles eram da tribo de Levi. Essa tribo, ela tinha o compromisso
de montar e desmontar o tabernáculo, de trabalhar no tabernáculo, de limpar o tabernáculo, e alguns, né, que eram da família de Asaf, e alguns cantavam. Então, o levita é aquele que trabalha na igreja, é aquele que cuida do templo, é aquele que cuida das coisas de Deus. Deus disse que a herança do levita seria o próprio Senhor. Então, aquele homem, ele tinha tudo de Deus para a vida dele, mas quando ele vê aquela pessoa sofrendo, ele passa de largo. Olha só. Alguém que era para amar o próximo como a ele mesmo, alguém que era para ter compaixão, não tinha. E quando a gente não ama o nosso próximo como a nós mesmos, nós ignoramos o sofrimento de outros. Quando nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, o que os outros estão passando para nós é indiferente. Para nós não importa, o que importa é eu estar bem. O que importava para aquele sacerdote é ele estar bem com Deus. No pensamento dele, ele estava bem com Deus. Era não se envolver com aqueles que estavam pelo caminho. Mas escute uma coisa, Deus, ele sempre vai colocar alguém no nosso caminho, para que nós venhamos usar de misericórdia. Deus, ele sempre vai colocar alguém. Pastor, é alguém que eu gosto, é alguém que eu tenho simpatia? Não, veja que quem estava lá na beira do caminho, ele estava com a vida toda destruída, ele estava sem nada, ele não tinha nada. Mas Deus havia colocado aquele homem no caminho do sacerdote, no caminho do levita. Quantas vezes, quantas pessoas cruzam no nosso caminho? Quantos colegas de escola, de trabalho, quantos amigos, quantos vizinhos, muitas vezes cruzam o nosso caminho, estão sofrendo, estão padecendo, e Deus está dizendo assim: usa de misericórdia, usa de compaixão, eu vou te usar, eu vou usar a tua vida agora para ajudar essa pessoa. E a gente diz: não, eu não sei, eu não tenho, eu não consigo. Aí vem esses não, vem como se fosse uma coisa humilde. Eu não consigo falar, eu sou todo esquisito, eu sou todo envergonhado, eu sou toda envergonhada, eu vou deixar para outro falar. Mas na verdade, a gente olha aquela pessoa que está sofrendo e nós não nos colocamos no lugar daquela pessoa. E para nós ganhar almas, o que vai nos levar a ganhar as almas é o amor ao próximo. O que vai nos levar a pregar para quem está sofrendo é se nós amar o próximo como a nós mesmos. E isso é fundamental para quem quer morar no céu. Quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, eu quero para ele o que eu estou recebendo. Eu quero que ele experimente a água que eu estou tomando. Eu quero que ela experimente a felicidade que eu estou passando. Lá a vizinha está sofrendo e você tem uma família abençoada e você diz: Deus, eu quero falar para essa vizinha do teu amor, eu quero que ela tenha o que eu estou tendo. Deus, me dá, Senhor, sabedoria para chegar até nela. Foi assim que aconteceu com nós um dia. Foi assim que aconteceu. Um dia nós paramos no caminho de alguém que tinha
temia a Deus, que tinha amor ao próximo. Um dia nós estávamos caídos, já prepara o hino, nós estávamos caídos na beira do caminho, e passou quantas pessoas passaram por nós, que tinham condição de falar alguma coisa, até de nos ajudar, mas quem veio? Veio aquele que não tinha nada, aquele que não sabia nem falar direito, mas ele tinha com ele algo especial, algo suficiente para curar as minhas feridas, aleluia, para me trazer de novo à vida. E a Bíblia diz que veio, irmão Jefferson, um samaritano. O samaritano não podia ter isso. Era mais provável o sacerdote, o levita, ter do que o samaritano. Havia uma guerra entre os judeus e samaritanos, uma guerra de cultura. E a Bíblia diz que aquele samaritano, ele amava o próximo como a ele mesmo. E aquele samaritano, ele não consegue passar do lado daquela pessoa sem dizer nada. Ele não consegue passar pelaquele homem caído sem parar. E a Bíblia diz que ele para. Ele tinha com ele tinha azeite. E ele tinha vinho. Aleluia. E a Bíblia, quando ela fala de vinho, em algumas ocasiões está falando do sangue de Jesus. Prova disso é quando nós participamos da ceia. A ceia que Jesus serviu, ele tinha ali o cálice do vinho, e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sabe para que servia o vinho? Eu estava estudando ontem. O vinho servia para fácil. Seria como quando limpa aquela água oxigenada, limpa, né? Bota ali no machucado e bota aquela água e tira toda aquela. O vinho servia para isso, não tinha água oxigenada lá naquele tempo. Mas o vinho, irmão Jair, se colocava nas feridas, tirava infecção. O símbolo do sangue de Jesus nas feridas que o pecado causa. Aleluia. Nas feridas que o pecado traz para a vida de uma pessoa. Um dia esse vinho foi colocado em nós. Aleluia. E ele tinha também, para nós encerrar, ele tinha o azeite. O azeite era para untar a ferida, botava ali para não vir bicho. E aquele azeite ali, ele ia tendo um trabalho de cicatrizante, de proteção. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala do Espírito Santo. Olha o que aconteceu, irmã Cecília, na nossa vida. Foi aplicado o vinho. O sangue de Jesus apagou as nossas feridas, apagou os nossos pecados. Agora o Espírito Santo, ele veio sobre nós para nos conduzir, para nos curar, para nos guardar. E depois a Bíblia diz que este samaritano é uma tipologia do próprio Jesus. Este samaritano pegou aquela pessoa enferma e levou até a hospedaria. Sabe o que representa a hospedaria? A igreja. E levou até a hospedaria. É isso que Deus faz quando as almas cheguem. Cuide dele. Aquele homem disse assim: está aqui, ó, eu já apliquei o vinho, eu já apliquei o óleo, está aqui 2 dinheiros. Cuide dele. É isso que Deus faz na igreja. Deus traz o pecador e diz assim para a igreja: cuide deles, eu vou vir buscar, depois quando eu voltar eu pago tudo. Vai ter uma recompensa, aleluia, vai ter uma recompensa, irmão Jair, para quem ama o próximo como a si mesmo. Vai ter uma recompensa para quem traz aquelas pessoas que estão
estão caídas, para quem traz até a igreja. Esse é o nosso trabalho, é trazer as pessoas que estão caídas na rua e colocar aqui na igreja e cuidar delas e ajudar, porque um dia vai haver uma recompensa. Te coloque de pé. Não posso continuar. Aleluia. Irmão, quando eu estava ontem estudando e estava vendo isso, eu fiquei pensando a forma que Jesus agiu na minha vida, a forma que Jesus agiu na nossa vida. Um dia alguém nos encontrou, um dia alguém falou do poder do sangue de Jesus, um dia alguém falou do poder do Espírito Santo, e nós acreditamos, nós tivemos os pecados perdoados, recebemos o Espírito Santo e estamos na hospedaria, aguardando o retorno dele. Estamos aqui. Mas pastor, agora o que eu tenho que fazer? Jesus disse para aquele homem: faz a mesma coisa. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pode cantar, irmã. Eu quero orar com você. Eu quero cantar com você, orar com você nesta noite. Sobre toda mente. Você que diz assim: pastor, eu quero amar mais o meu próximo como a mim mesmo. Pastor, eu sei da missão que eu tenho, eu sei que são poucos os trabalhadores, mas eu preciso amar o próximo mais. Eu tenho que dispensar esse amor mais pelo próximo. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: fazei o mesmo. Jesus está dizendo para nós: assim como nos colocaram na hospedaria um dia, assim como nos trouxeram para a igreja um dia, nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que ir em busca dessas almas, nós temos que ganhar essas almas. Vem aqui na frente. Se você nesta noite quer receber essa graça de Deus para ganhar almas, se você nesta noite quer receber esse amor, essa compaixão de Deus, aleluia, não é vergonhoso dizer: olha Deus, eu preciso de mais amor. Não é, mas Ele vai colocar amor no teu coração nesta noite. Ele vai colocar amor no meu coração nesta noite, aleluia, para que nós possamos, quando Deus colocar alguém no nosso caminho, nós possamos colocar vinho, nós possamos falar do poder do sangue de Jesus, da ação do Espírito Santo. Pois sempre existe paz em tua presença. Aleluia. Clamor, Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. Fale com Deus. Jesus, quero declarar teu nome. Talvez você já cruzou por alguns no caminho, e até aqui você ia passando de largo, mas hoje Ele muda. Ele muda isso. Ele muda isso. Ele te chamou, irmã. Ele te chamou, irmão. Ele te chamou. Teu nome é vida. Ele já te deu o vinho. Ele já te deu o azeite. Tudo que você precisava, Ele já te deu. Agora é hora de você fazer o mesmo. É hora de você fazer o mesmo, irmã. É hora de nós fazermos o mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos é querer que aquele que está sofrendo não sofra mais. É querer que aquele que não está salvo, ele venha estar salvo como nós estamos. Lembre-se de quando você estava no caminho, quando alguém te atendeu, quando
alguém te deu atenção, irmão, quando alguém te disse: eu vou caminhar contigo, eu vou ficar contigo até tu ficar forte, faz o mesmo agora. O Espírito Santo, ele te dá condição para você fazer o mesmo. O Espírito Santo te dá nessa noite graça. O Espírito Santo te dá nessa noite poder. O Espírito Santo te dá nesta noite sabedoria para você ganhar almas. Nós precisamos ganhar as almas que estão sofrendo. Isto, ore, ore, ore. Isto, fale com Ele. Diga: Senhor, me dá coragem para ganhar almas. Senhor, me dá condição, Senhor. Vai dizendo aí, irmã: Senhor, tira essa timidez. Senhor, tira a vergonha. Senhor, coloca a palavra na minha boca. A partir de hoje, o Espírito Santo vai começar a te encher de palavra. Ele vai começar a te encher de palavra. E você vai sair falando do grande amor de Jesus. Oh, aleluia. Nós temos uma missão. Nós temos que declarar que Jesus salva. Nós temos que declarar que Jesus cura. Nós temos que declarar que Jesus liberta. Esta era a mensagem que eles saíam falando. Eles saíam dizendo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e ainda virá buscar a igreja. Nós temos a mensagem, nós já temos a mensagem da salvação. Jesus, coloca amor no coração da tua filha, mais do que ela já tem. Coloca amor, Senhor. Espírito Santo, coloca amor, coloca amor, coloca amor, coloca amor, coloca amor. Em nome de Jesus, sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. O Espírito Santo está derramando amor nos corações aqui. O Espírito Santo está derramando amor nos corações aqui. Ele vai te dar estratégia. Ele vai te ajudar a ganhar as almas. Aquela pessoa que você já está conversando, Ele vai te ajudar a ganhar ela. Não desista. Não desista de falar de Jesus para ela. Destrói cadeias, não perca o foco. Confia em Deus. Confia em Deus, não perca o foco. Você tem a palavra que transmite paz. Você tem a palavra que transmite libertação. Aleluia. Aleluia. Aleluia, que coisa tremenda, Senhor, te agradecemos, Senhor. Enche o nosso coração de amor, Senhor. A tua palavra diz que é o teu Espírito que derrama amor nos nossos corações. Nós precisamos, Senhor, amar o próximo como a nós mesmos. Se isso acontecer, se o teu amor tiver no nosso coração, Senhor, nós vamos conseguir ser movidos de compaixão e vamos pregar a tua palavra e vamos anunciar a tua palavra, e as almas vão chegar na hospedaria e nós vamos cuidar delas. E nós vamos cuidar delas, e um dia haverá recompensa. A nossa recompensa estará no céu. A nossa recompensa estará no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Aleluia.
Deus vai colocar alguém no teu caminho. Deus vai colocar alguém no teu caminho. E essa pessoa é para você ganhar ela. Depois desta palavra, nós vamos dizer: Deus, eu quero amar o nosso próximo, o meu próximo, como a mim mesmo. Deus, eu vou cumprir a tua missão. Deus, eu não vou perder o foco. Deus, eu vou confiar em ti. Aleluia, aleluia. E quando as almas chegar aqui na hospedaria, nós vamos poder cuidar delas. E olha que coisa tremenda, irmãos. Aquele homem deixou aquele dinheiro. Aquele dinheiro era a condição para aquela hospedaria cuidar daquela pessoa. Deus nos deu condição e nós vamos cuidar daqueles que chegarem aqui. Amém? Levante a mão assim: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, não saia correndo.